A paz do Senhor, irmãos. É sempre um prazer nós estarmos na presença do Senhor, não é verdade? Glória a Deus. Irmãos, antes de ministrar a palavra, eu tenho um pequeno anúncio para dar aos irmãos. Como sempre, os irmãos todos já conhecem já há alguns anos e temos vindo a falar, claro, da obra lá nos Açores. E mais uma vez, estamos indo em nova digressão, estamos indo lá por 2 meses, querendo o Senhor nosso Deus. Então, peço as orações, por favor, dos irmãos, para que o Senhor nos abençoe em todas as áreas e que sejamos bênção nas mãos do Senhor. E que através da sua palavra, almas possam ser salvas, porque isso é o objetivo da igreja aqui na terra. Até agora nós estávamos perdidos, sem Deus e sem salvação, mas a palavra chegou-nos através de alguém. E então, que haja uma renovação, que almas venham ao conhecimento da palavra do Senhor, através de mim, da minha esposa, e não só da igreja lá. Então eu peço, por favor, que os irmãos orem nesse sentido, que é um sentido maravilhoso. Amém? Vamos agora abrir a palavra do Senhor, que se encontra em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Os irmãos que puderem ficar de pé, por favor, em reverência à palavra, e vamos ler do verso 1 a 8. Capítulo 12 de Romanos 1 a 8. Então diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas, individualmente, somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, e se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, faça-o em liberdade. E o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria. Pai eterno, graças te damos, Senhor, por mais estes momentos na tua presença, Senhor. Eu te peço, Senhor amado, que o Senhor fale, Senhor, como tem falado ao seu povo, e que a tua igreja fique radiante, porque a tua palavra, ela é o mais que há de maravilhoso na terra. Ela é que preenche os teus filhos, as tuas filhinhas, Senhor amado. Eu te peço mais uma vez, em nome de Jesus, abençoa, Pai eterno, e transforma aquele que ouve, Senhor amado, a palavra, porque ela é poderosa. Usa-me também a mim, Senhor amado, e que esse seja um vaso precioso apenas nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome, Pai eterno. Te pedimos agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém.
Igreja do Senhor, pode sentar, por favor. Amada igreja, a vida cristã não é meramente concordar com uma proposição. Ela também vem com uma mudança de vida. Porque Deus é misericordioso e Ele salvou o seu povo pelo sangue de Jesus Cristo. Nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos salvos pela nossa própria força. Nós não podíamos nos salvar a nós mesmos. E éramos outrora inimigos de Deus. Mas aprove a sua misericórdia e o seu amor. Por isso Ele nos salvou. Por quê? Por quê Jesus nos salvou? Por causa das suas misericórdias, que são infinitas, e o seu infinito amor. Nós somos salvos. Aleluia. Nossa proposta adequada é entregar continuamente nossas vidas a Ele. E claro, isso aconteceu exatamente no dia que nós aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. A Bíblia Sagrada diz que nós estávamos mortos espiritualmente nas nossas ofensas e pecados. A ironia em que só quando nos entregamos totalmente a Deus, oferecendo-nos completamente a Ele, é que podemos realmente viver uma vida tranquila, mesmo em hora de provações. Podemos tentar até dar tudo a Deus, mas descobrimos que Ele não pode ser simplesmente dado. Eu vou repetir. Podemos até descobrir nas nossas vidas, como verdadeiros cristãos, que vivemos, e é verdade, segundo a sua graça, e o que entregamos a Ele é por amor. É numa maneira, pode ser até de uma forma simplória, mas não podemos esquecer que não é tudo pensarmos que podemos dar, doar, tudo aquilo que eu penso, eu possa imaginar, se ele não estiver no caminho, no seu caminho. E então, ao entregarmos nossas vidas, tomando nossa cruz diariamente, como fala em Lucas 9, verso 23, aí encontramos a verdadeira vida abundante
em Deus. E aí Deus é glorificado nisso. E somos abençoados, além do que poderíamos pensar ou até mesmo imaginar. Na verdade, não temos mais nada para dar a Deus senão nós próprios. É quando nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, Senhor, me perdoa, Senhor, é caí mais uma vez, é disso que não devia, Senhor, eis-me aqui, tudo, não parcialmente, é tudo. Por isso está escrito que Deus procura os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade e que dão testemunho eficaz, segundo a sua palavra, é quem não conhece Deus como seu único Senhor e Salvador, na pessoa de Jesus Cristo. E é isto, a parte que o apóstolo Paulo está exortando na carta aos Romanos. Ele falou e continua falando para a igreja. Ele falou para a igreja lá em Roma, igreja primitiva. E hoje fala através da carta para cada um de nós, ou seja, para a sua igreja. Primeiro, rogo-vos, está escrito no primeiro verso do texto lido, pela compaixão de Deus. Bom, isso pode qualificar qualquer coisa que o irmão possa fazer em nossas vidas como cristãos. Nós oramos a Deus, adoramos a Deus, vivemos para Ele em prol da sua grande misericórdia, que Ele, Jesus, provou a cada um de nós, nos perdoando, enviando o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, por cada um de nós, na cruz do Calvário. Para que tudo aquele que nele crê não pereça, não esteja perdido, não vai eternamente para tudo sempre, para o abismo de sofrimento, mas que seja salvo através da sua palavra, daqueles que levam as boas novas do Evangelho, para que todo aquele que crê seja salvo. E está escrito em João 3 e verso 16. Segundo, rogo-vos, diz Paulo, rogo-vos o quê? Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que nos salvou. Temos que ser gratos. Temos que entender a palavra gratidão. Gratidão
biblicamente falando, vai muito além daquilo que nós possamos ver, ouvir ou imaginar. Vai muito além. Em 1 Pedro 2,9, a Bíblia diz: mas vós sois geração eleita, vós que me escutais, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Irmãos, nós somos um povo adquirido. Para quê? Para anunciarmos as virtudes daquele que nos amou e nos chamou das trevas, conduzindo-nos à sua maravilhosa luz. Tem que haver gratidão. Gratidão. A nossa vida aqui é passageira. Hoje estamos com vida. Daqui a um segundo, eu posso partir à eternidade. E se eu não tiver este verso vivo no meu espírito, eu não sei ter gratidão segundo a palavra de Deus. Eu tenho que entender que eu sou nação santa, que eu não sou mais deste mundo. Eu não pertenço mais a este mundo. Estamos no tempo pregadores de dizer, através da sua palavra, da palavra de Deus: acorda-te que dormes, porque Jesus está voltando. E que é que eu tenho reservado para me encontrar no trono de Deus? O que é da terra vai ficar na terra. Eu nem me preocupo com o que vai ficar na terra. Eu me preocupo espiritualmente. O que é que eu tenho reservado para entregar ao meu Deus, ao meu Salvador? O que eu tenho dito? Será que eu tenho despertado alguém? Será que a palavra que é ministrada sai com graça, sai com amor? Alguém pode dizer: aquele homem é como João Batista? É esse. Me chamam o que quiserem, mas eu quero lhe dizer, prezado amigo que me escuta, eu sou um servo de Deus, apesar dos meus erros e defeitos. Eu conheço que tenho um Salvador. A Bíblia Sagrada diz que se eu caio, Ele me levanta. Se eu erro, Ele me corrige. Se eu defraudo, eu tenho que pedir perdão, como diz a Bíblia Sagrada. Porque eu sou servo. E serve para servir, serve para perdoar, serve para orar, serve para amar, serve para se humilhar, para que Jesus cresça na minha e na vossa vida. Igreja do Senhor Jesus, na primeira aliança, os sacerdotes ofereciam sacrifícios de animais, como ovelhas, bezerrinhos,
e outros tipos de animais, ou espécies de animais. Encher a suave a Deus. Hoje, não temos necessidade de morrermos literalmente, porque já morremos. Todos já morremos em Cristo Jesus. Agora, cabe a cada um de nós vivermos com Ele e para Ele, esperando o seu retorno, para estarmos com Ele para tudo o sempre. Terceiro, o verso 1 continua falando. Somos sacrifício vivo, santo, que é agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas como o corpo pode se tornar um sacrifício? Temos de entender. Não só em palavra. É fácil. Primeiro, não deixe o seu olhar físico fazer mal a quem quer que seja. E eles se tornam um sacrifício que agrada a Deus. Segundo, nunca permita que a língua diga algo. Somos cristãos ou não? Então não permita que a língua diga ou fale algo vergonhoso. Cuidado com o nosso falar. E aí, ela se torna uma oferta agradável a Deus. Terceiro, não deixe que a sua mão te leve a fazer algo ilegal que Deus não se agrada. E elas passam a se tornar uma oferta a Deus em holocausto vivo, santo e puro, que é o vosso culto racional. Eu prometi a mim mesmo não levar muito tempo. Eu prefiro que os irmãos entendam pouco do que é falar muito e os irmãos não entenderão nada. Mas igreja, não é só isso que é falar, não é não. Isso não será nunca o suficiente. Mas como bons cristãos, precisamos viver na prática, uma prática ativa de fazer não o mal, mas o bem. Precisamos conduzir-nos, produzir frutos a cada dia. Frutos que agradam a Deus com as nossas próprias mãos, nossos olhos físicos, nosso pensar, nosso tudo, nosso
tudo, porque nós, eu falei há pouquinho, não temos mais nada que dar a Deus senão nós próprios. Então nós próprios é tudo o que Deus quer. E é próprio. Eu posso ter uma iniciativa de fazer o bem ou o mal. A iniciativa é sempre minha de praticar o bem ou o mal. Criticar abnegar, abençoar, amaldiçoar. A iniciativa é minha. Se eu me identifico com Deus, se o Espírito Santo é o meu comando pessoal, o meu controle absoluto, eu não tenho como fazer o mal, mas não impede que a minha vida terrena, o meu homem terreno, não erre. Lógico que vai errar. Mas se eu olhar para o espelho espiritual, eu vou ver qual é o meu tipo de fisionomia estando na presença de Deus. E isso me chama a atenção para que eu me possa erguer e dizer: meu Pai, até aqui o Senhor me tem ajudado, porque eu posso todas as coisas no Teu Espírito Santo que me fortalece. Aleluia. Eu vou repetir isto aqui. Precisamos produzir frutos para Deus com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa boca e com toda a nossa maneira de viver. Toda a nossa maneira de viver. Eu não posso ser um santo na igreja e um diabo em casa. Eu não posso ser um santo em casa e um diabo na rua. Eu não posso ser um santo na minha casa e na igreja e um diabo no trabalho. Porque se entreguei-me tudo, então eu não falo mais de mim. E quando é falar de mim, é para abençoar. Quando é me apresentar a um mundo perdido, é para edificar. Não para julgar, não para condenar, mas apresentar Jesus vivo, através do meu sacrifício vivo, a minha apresentação, o meu corpo vivo, porque eu falei, não é mais sangue de bode, de ovelha, seja lá do que for, porque Deus não se agrada mais disso. O teu sacrifício é registrado no céu através de um homem vivo, não mais morto. A ideia contida no sacrifício é a dedicação. Devemos dedicar nossos corpos a Deus, mas deve haver distinção entre os antigos sacrifícios judaicos e o sacrifício cristão. Um era de animais mortos, o outro de um homem vivo, como eu já falei. O adorador, o verdadeiro adorador, deve oferecer ou apresentar diante de Deus a si mesmo, com todas
as nossas energias e poderes vivos, dirigidos conscientemente, não de qualquer jeito, ao serviço de Deus. Estou quase terminando. Verso 1 continua. O verdadeiro viver e serviço cristão inclina-se com a dedicação pessoal de cada um de nós ao Senhor. O cristão que fracassa na vida é aquele que primeiro fez no altar. Ou seja, fracassou primeiro no altar e depois vai mostrar o péssimo testemunho. Não fracassou na sua maneira de ver ou de falar. Primeiro fracassou porque nunca teve uma entrega, nunca se entregou verdadeiramente ao altar. Por isso, fracassou. E a Bíblia diz que temos que nos entregar totalmente a Jesus. Quando não há uma entrega total a Jesus, acontece na vida do ser humano, do filho, da filha de Deus, exatamente o que aconteceu com o rei Saul. O rei Saul fracassou primeiro no altar, na desobediência, na prepotência. 1 Samuel 13, 8, 15, não vamos ler, é claro. E escustei o que é o trono. Temos que ter muito cuidado, porque servir a Deus não pode, não deve ficar só numa pequena frase. O servir a Deus tem que conduzir, deve conduzir com o testemunho de cada um. Ou somos, ou não somos. A palavra do Senhor, todos conhecemos como verdadeiros cristãos. Ela é o sim e o amém. É o sim, sim e não, não. Não há meios intermédios. O único intermédio que há entre Deus e o homem é o sumo pontífice, o nosso conselheiro, o nosso doador, é Jesus na nossa vida. Não o eu penso, é o eu sei, é o eu. Não, nada somos se eu não estiver totalmente santificado no altar. Quase terminando, irmãos. Não servimos a Cristo a fim de recebermos as suas misericórdias, porque elas já foram derramadas em cada um de nós. Devemos sim pedir a Deus misericórdia pelo perdido, pelo que está na rua, pelo necessitado, para que as misericórdias que estão em nós possam ser derramadas sobre aquele indivíduo, aquela pessoa que realmente necessita urgentemente ter um encontro com Deus. E temos que entender isso como verdadeiros cristãos. E não ficarmos apenas no blá, blá, blá. O mundo continua perdido. Nós não somos o salvador do mundo. Mas nunca se esqueça que temos o Salvador na nossa vida. E Ele vai operar, falar, admoestar, salvar, através da sua palavra, em ti, em ti, em ti, em mim. E está escrito
que se eu me calar, as pedras clamarão. E para que eu o que é que eu sou? Se eu me calar, é fracassar no altar. Temos que ter cuidado. Temos que ser gratos. Temos que levar a entregar, mostrar que somos verdadeiramente salvos, para que o mundo tem que ver em mim, tem que ver em ti, prezado amigo, prezado irmão, que há uma diferença em cada um de nós, que não vem do ser humano. A diferença tem que vir do Divino Mestre, tem que vir do céu à nossa vida. Gratidão, verdadeira dedicação e oferecer diariamente, não nos podemos esquecer disso, oferecer diariamente o nosso corpo, sempre o verso 1. O nosso corpo, a nossa mente, o nosso respirar, ao soberano Deus, para que Ele possa sempre ter a sua palavra na hora certa, no momento certo, através de cada um de nós. Devemos deixar que o Senhor nos use, não com filosofia, não com esse, não que já me esquecer. Deus usa quem quer. Está escrito que Ele usa as coisas pequeninas e continua usando para confundir aquelas coisas ou aqueles que pensam que são grandes. Deus usa o simples, o humilde, aquele que se reconhece, é aquele que tudo pode, que transforma, que cura, que liberta. É Jesus. E devemos mostrar que estamos às suas ordens. No eis-me aqui. Quando nós nos apresentarmos em qualquer área que alguém necessite, devemos apresentar o nosso corpo vivo, santo, que é o culto racional de cada um, para que o Senhor nosso Deus nos use poderosamente e almas sejam salvas, enfermos sejam sarados, enfermos sejam sarados das mãos do diabo, doentes sejam curados no nome de Jesus. E os milagres possam acontecer enquanto militarmos aqui na terra. Porque somos um povo escolhido, uma nação santa, um povo de querido, um povo separado, como está escrito em Hebreus. Há muita responsabilidade, mas há um gozo tão lindo e maravilhoso quando expomos a palavra do Senhor e ela produz fruto em mim e em cada um dos irmãos. Porque a palavra de Deus, ela sempre produz fruto, independentemente de qualquer um. Eu já não digo em púlpito, mas em qualquer um que se encontre levando a mensagem do Evangelho. Em púlpito é diferente.
mas em qualquer sítio, levando a mensagem do Evangelho, a mensagem de transformação, de perdão e de vida nova. É um privilégio que o Senhor dá a cada um de vocês, queridos irmãos. E até mesmo que venha dias maus, sabemos sempre que o Senhor é conosco. Essa foi a palavra que o Senhor pôs no nosso coração e espero que ela produza fruto na vida de cada um, porque ela se renova todas as manhãs. Eu não sei se este programa vai estar no ar, mas de qualquer forma, se estiver no ar, prezado amigo, prezado ouvinte, a palavra de Deus, ela é o maior tesouro, porque ele não foi feito por mãos humanas. Ele desceu do céu à terra para que o humano possa abrir esse cofre e dizer o que ele contém. E o que ele contém não é ouro nem prata. O que ele contém é amor, é paz, é gratidão, é transformação, salvação e é preparação. Está escrito nesse cofre que tudo isso é preparação para quando saíres daqui da terra, te encontres com o Senhor e Ele possa dizer na tua frente: vinde, bendito do meu Pai. Assim como tu guardaste a minha palavra, eu também te guardei dos dias mais maus. O Senhor nos abençoa rico e poderosamente. Amém, irmãos? Assim terminamos o serviço. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a continuidade de uma semana muito abençoada. O nosso Deus poderoso é Jesus Cristo, nosso amado e querido Redentor. E o Espírito Santo que habita em nós. Lhe peço, meu Pai, que sejamos dirigidos em mais uma semana que está começando. Que o Senhor nos guie no seu caminho e que possamos produzir fruto segundo o teu querer e a tua vontade. E ao sairmos da tua casa, nos dirige aos nossos lares. Dá-nos uma semana muito abençoada e na tua paz. Por tudo isso, ó Deus, nós te pedimos orando e te agradecendo em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor.